Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Em algum momento você já parou para pensar e analisar se realmente o caminho que você tem trilhado com Deus é o caminho que Ele escolheu para a sua vida? Porque às vezes a gente tem essa falsa sensação de que nós estamos no caminho certo, né? Não, com certeza eu estou andando no caminho certo. Sabe, queridos, talvez você não parou para pensar que os resultados às vezes conseguem camuflar a realidade, sabia? Porque às vezes a gente vive muito pelo que vê, né? Não, mas poxa, está dando resultado, está dando fruto, está dando certo. Mas a gente esquece que às vezes o estar dando fruto, estar dando certo, é por conta de uma fidelidade de Deus para com a sua própria palavra. Ele não pode voltar atrás da palavra dele. Então nem sempre o resultado que eu estou colhendo significa dizer que eu estou na direção certa. E muitos até começaram bem essa caminhada, caminhando no caminho certo, correto, o caminho que de fato Deus escolheu para a sua vida, escolheu para a minha vida. Mas eu queria que essa noite nós ficássemos com essa reflexão. Será que verdadeiramente nós temos trilhado o caminho que Deus escolheu para cada um de nós? E aí de repente você fala assim: Sérgio, mas como assim? Os meus resultados, como havia dito agora, são bons, as minhas conquistas são maravilhosas, então certamente eu estou no caminho certo. Percebo que não preciso recalcular a minha rota. Eu te pergunto, será mesmo? Porque se realmente nós estamos trilhando o caminho que Deus escolheu para nós, você há de convir que ao longo dessa caminhada, vidas têm que ser impactadas, vidas têm que ser transformadas, porque me mostra uma passagem na Bíblia onde Jesus passou e vidas não foram transformadas, exceto na sua cidade natal, onde as pessoas não olharam para Ele como deveriam olhar. Mas aonde Jesus passa, querido, aonde Jesus está, tudo muda, a atmosfera muda. Então não dá para me trilhar o caminho de Cristo e a vida das pessoas que estão à minha volta, os meus familiares, os meus vizinhos, os meus companheiros de trabalho, as pessoas que frequentam a sua casa, seja familiares ou por meio de uma célula, e que lá vidas não sejam transformadas, que vidas não sejam verdadeiramente alcançadas. Pois, queridos, se isso não está acontecendo, eu sinto muito em te informar essa noite que o caminho que você está trilhando, esse caminho é só seu. A glória que talvez você tenha obtido, ela é só sua. Mas como assim, Sérgio? É Deus quem está me abençoando. Olha o quanto eu cresci, olha o que eu já conquistei. Queridos, repito, se os testemunhos, se as suas conquistas não são capazes de tocar em outras pessoas, então Ele não está sendo glorificado. E aí, te confrontando, eu te faço uma pergunta: o que Cristo tem ganho com a parceria que Ele faz com você ou comigo? Quais são os benefícios que Deus tem tido em ter nos trazido a presença dEle para caminhar junto com Ele? O que Ele está ganhando nessa parceria, nessa aliança que foi estabelecida por Ele? Será que você ainda ouve a voz de Deus? Porque é muito comum as pessoas falarem: não, mas eu ouço a voz de Deus. Mas ouvir a voz de Deus, querido, significa estar atento àquilo que Ele pede para nós fazermos. Porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, eu estou escutando ao fundo da música, eu estou escutando lá atrás o som, mas não significa que eu estou dando ouvido.
Porque quando a gente fala de dar ouvido a Deus, é a gente realmente prestar atenção naquilo que Ele fala, naquilo que o Espírito dEle fala ao nosso coração, naquilo que Deus quer que nós sigamos através da voz dEle. E eu vou mais fundo com você. Além de ouvir, será que você e eu, nós ainda obedecemos a voz dEle? Ou será que nós já nos tornamos senhor ou senhora da nossa própria vida? Será que a gente realmente ainda para ouvir a voz de Deus? Ou a gente está indo no automático? Eu já conheço o caminho, Sérgio, e eu já sei para onde eu tenho que ir, é assim que eu vou. Será que a gente tem observado o que tem acontecido à volta? Jesus está tão acessível, mas mesmo assim, a maioria das pessoas vive uma vida sem conhecê-lo. Só passam por Ele, mas não conseguem desfrutar da presença dEle. Até começaram bem, mas se perderam no meio do caminho. Perderam o verdadeiro propósito de Cristo através da nossa vida nessa terra. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que Deus não convidou você e a mim para caminhar com Ele só para melhorar a nossa vida, não. Deus não se deu o trabalho de me tirar lá das trevas, me trazer para a luz, só para me ter uma vida boa. Mas Ele quer sim que através da sua, da minha, das nossas vidas, vidas também sejam alcançadas. Cristo quer que hoje eu e você sejamos luz numa geração que vive em trevas. Sabe, Ele quer que aonde você e eu cheguemos, as pessoas passem a enxergar Ele, que nós possamos ser a sua referência. Sabe, que as pessoas possam ver Cristo em nós. E às vezes a gente anda tão preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, conquistar. Às vezes a gente anda tão no automático que a gente não percebe que a gente está andando na direção que o mundo anda. Mas quem anda com Cristo anda na direção do mundo. Anda na contramão do mundo. Nós não andamos na direção do mundo. Nós vivemos até em meio a eles, mas não somos como eles. Não estou falando que somos melhores, não. Mas somos diferentes porque a nossa essência é Cristo. A nossa essência é o amor de Deus. Sabe, queridos, talvez esteja nos faltando um pouco do que sobrou nesse personagem de quem vamos falar essa noite. Pois sei que ele representa a vida de muitos de nós. E eu me incluo nisso. O personagem de quem vamos falar hoje era um homem que aparentemente era feliz, pois do ponto de vista material não lhe faltava absolutamente nada, pois tinha posses, ele tinha prestígio no meio da sociedade, era um homem muito rico, ele era o principal dos fariseus e o seu nome era Zaqueu. Mas mesmo em meio a tudo isso, esse homem foi na direção contrária da maioria das pessoas, pois ele deixou tudo isso de lado, tudo que ele possuía, e foi ao encontro de Jesus. E nós vamos ver isso hoje, que esse encontro com Jesus mudou totalmente a rota da vida de Zaqueu. E o nosso texto base, ele se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Se você tiver aí com o seu celular e quiser abrir aí a sua Bíblia online, ou se você tiver com a sua Bíblia de papel. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Todos acharam? Posso ler? Bom, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu,
chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o seguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. O versículo 6 diz: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e ficou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Bom, o título dessa mensagem essa noite é: faça de Jesus o seu caminho e viva uma vida de plenitude. Então faça de Deus o seu caminho. Curva a sua cabeça, por gentileza. Espírito Santo, que não seja eu a falar, porque eu de mim mesmo, Deus, nada tenho para oferecer a essas pessoas, mas que o Senhor me permita ser um canal teu essa noite, para que a tua igreja possa ser avivada, despertada, Deus, porque vivemos dias difíceis, em que muitos de nós têm errado o caminho. Muitos caminham bem durante alguma parte desse caminho, mas muitos são os que ficaram à beira do caminho, que se desviaram, que naufragaram na fé e que se encontram perdidos até hoje. Mas que nessa noite, Deus, que assim como o Senhor recalculou a rota da vida de Zaqueu, que assim também suceda as nossas vidas essa noite. É o que nós te pedimos, ó Espírito Santo, e cremos que o Senhor já nos ouviu e nos atendeu nessa noite, e aquele que crê diga amém. Queridos, o que você precisa para conhecer Jesus na sua plenitude? O que você precisa? O que eu preciso? O que nós precisamos para sairmos daqui vivendo a plenitude daquilo que Deus quer para a nossa vida? Porque plenitude é a totalidade, é você desfrutar de Deus num todo. Porque Deus tem muito o que nos oferecer, mas às vezes a gente não tem desfrutado da totalidade dele. Me desculpe a expressão, mas a gente tem se contentado com muito pouco. E Deus tem tanto para nos oferecer, há tanta riqueza em Deus, e é o que a gente vai perceber pela atitude que Zaqueu tomou. E a primeira coisa que eu aprendo essa noite com Zaqueu é que você precisa chamar a atenção de Jesus. Nós precisamos chamar a atenção de Jesus. E aí, como base, ainda no Evangelho de Lucas 19, lá no versículo 3 e 4, vai falar que quando Zaqueu soube que Jesus estava na cidade, a Bíblia diz que ele correu. E como você deve saber, ele era um homem de pequena estatura. Então, da onde ele estava, certamente ele não conseguiria ver Jesus, porque à frente dele havia uma grande multidão. E sendo ele a pessoa quem era, uma pessoa não quista pelo povo, porque ele cobrava impostos, ele extorquia dessas pessoas, então certamente se ele pedisse: alguém pode me dar licença que eu também quero ver Jesus? Certamente as pessoas não deixariam ele passar. Então ele preferiu não pedir nada para ninguém, ele simplesmente fez o quê? Ele se antecipou e subiu numa árvore. Ele não ficou esperando que por conta de quem ele era, quem ele representava dentro da sociedade, não, Jesus vai ter que vir até mim, não. Foi ele que foi até quem? Foi ele que foi até Jesus. Esse homem queria muito ver Jesus, mas teve dificuldades devido ao seu tamanho. Ele sabia que as pessoas do povo não lhe deixariam passar, ainda mais sabendo quem ele era.
Mas ao invés de desistir, ele correu e subiu numa árvore para vê-lo, como eu havia dito. Mesmo sendo um dos maiorais dos publicanos, mesmo sendo um homem rico, de muitas posses, ele não se importou. Ele saiu da sua zona de conforto e fez algo que até aquele momento ainda não haviam feito. Queridos, isso demonstra o quanto ele queria ter uma experiência de conhecer Jesus. E quantas vezes a gente quer conhecer Jesus, a gente fala, mas eu quero tanto mergulhar em Cristo, eu quero tanto conhecer Deus nessa plenitude, mas a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Ele se desconstruiu, ele esqueceu de quem ele era diante da sociedade. Se as pessoas iam falar, olha lá Zaqueu correndo atrás de Jesus. Ou se iam falar, olha lá o cobrador de impostos. Olha lá o agiota correndo atrás de Jesus, cheio de pecado agora. Ele não se importou com nada, querido. E às vezes a gente coloca tantas barreiras para a gente chegar até Jesus. A gente cria tantas situações para que a gente acaba realizando uma autossabotagem. Quantas pessoas poderiam estar aqui essa noite e escolher não estar? Por diversos motivos. Você pode enumerá-los aí. Mas a verdade é que quando a gente realmente quer chegar até o Senhor Jesus, nada nos impede, querido. Nada vai ser uma barreira. Nada vai nos impedir. Amados, vemos tantas pessoas com facilidade para ter acesso a Jesus e não fazem, porque elas acabam por tratá-lo como mais um. Isso pode ser notado pela forma que elas tratam as coisas de Deus. Por qualquer motivo, como agora eu dizia, ela deixa de ver o culto. É uma visita que chega na sua casa inesperada, é o frio, ou é a chuva, é o cansaço, porque ela chegou agora do trabalho, uma notícia ruim na hora de vir para a igreja. Ou seja, tudo se torna um motivo para ela desistir de buscar ao Senhor. Mas veja que Zaqueu fez exatamente o contrário. Pois ele não esperou que Jesus fosse ao seu encontro, mas ele correu atrás dele. Queridos, não é Jesus quem precisa de nós, mas somos nós que dependemos dele. E a gente precisa ter essa consciência, querido. Se eu hoje deixar de estar na presença de Deus, para Deus não vai mudar absolutamente nada. A obra vai continuar, vai ter outra pessoa para pregar aqui no meu lugar, tudo vai continuar igual. Vai mudar para mim, porque sou eu que vou ficar. Porque nada pode parar o agir de Deus. A pergunta é, você quer fazer parte disso ou não? Você quer se colocar no caminho com Ele, caminhar ao lado dEle ou não? Você quer ser discipulado por Ele ou não? É uma escolha. Porque a oportunidade, ela é igual para todos. Porque assim como Zaqueu fez o que fez, outros também poderiam ter feito. E aí você observa que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada, absolutamente nada. Nós vamos perceber isso com essa história. E eu, como disse, o que você tem feito para chegar até a presença de Deus? Muitos chegam na igreja, chegam ao templo, chegam no culto, mas não chegam diante dele. E por isso, continuam na igreja sem desfrutar da presença dele. Queridos, o subir à árvore, no caso de Zaqueu, significava descer, ou seja, se humilhar. Ali ele se despiu da sua posição, do seu prestígio. Ele não se preocupou com o que as pessoas iriam pensar ao seu respeito por tal atitude. E eu até coloquei aqui um exemplo meu, que eu lembro na minha juventude. Não sou tão velho assim, mas também sou tão jovem. Mas eu lembro que quando eu conheci o Evangelho, eu me converti, eu tinha 20 anos. E foi uma situação difícil, porque eu estava na flor da idade, né? Muito jovem. O mundo oferece muitas coisas. E eu entendi que eu tinha que me posicionar. Que para mim ter o que Jesus me oferecia, eu teria que primeiro abrir mão daquilo que eu tinha. Eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu tive que abrir mão das mais conversações, das mais amizades, das baladas que eu gostava de ir, dos namoros avançados, de uma vida desregrada que eu vivia. Então teve um preço. Não tem como você alcançar a Cristo e não pagar um preço.
Porque olha o preço que ele pagou por você e por mim na cruz para nos resgatar das trevas. E aí a pessoa quer chegar a Cristo, mas ela não quer pagar nenhum preço. Sabe, ela quer ficar em cima de um pedestal. Desculpe, mais uma vez, uma forma chula, mas é como se ela fosse o cliente de um belo restaurante e Jesus fosse um garçom, que ao simples estalar de dedos, ele vai lá levar o que ela pede. E ao contrário, queridos, ele é que é o rei. Nós é que temos que nos colocar aos pés dele. Então não tem como eu, você ou quem quer que seja desfrutar da presença de Cristo se a gente não estiver disposto a pagar um preço. Sabe, de fazer algo como Zaqueu fez, além do que todo mundo esperava. E é isso que às vezes Cristo está esperando de você ou de mim, uma atitude. O correr para ver Jesus significava o qual necessário era para ele ter essa experiência. Ele queria ter esse encontro. Percebemos o seu desespero para não perder essa oportunidade. Então, queridos, palavra dessa noite, então corra atrás de Jesus. Sabe, demonstre esse interesse por ele. Sabe, rasga as vestes se for necessário, rasga o seu coração. Chora, se humilhe. Sabe, imagine que Jesus está passando aqui agora. E talvez, se ele passar e você não chamar a atenção dele, é possível que você não tenha mais a outra oportunidade. Porque se você está aqui essa noite, como eu estou, ou você que nos acompanha agora pelo YouTube, a oportunidade está sendo dada mais uma vez. E a pergunta é, Jesus vai passar mais uma vez e você não vai fazer nada para chamar a atenção dele? Para sair daqui diferente? Para realmente ter um encontro com o teu Senhor? Porque, queridos, é muito ruim a gente ouvir falar de Deus pelos outros no sentido de assim, olha, quando eu tive minha experiência com Deus, olha, eu era assim, Deus fez isso. A pergunta é, quando é que você vai dar o seu testemunho? Porque você está sempre ouvindo o que os outros falam, da experiência que eles viveram com Cristo. Mas o mesmo Cristo que fez na vida dela é o Deus que faz na sua, que faz na minha. Mas para que ele faça o que ele fez na minha e de outras pessoas, é necessário que você também faça o que nós tivemos que fazer. Porque todo mundo que está aqui teve um encontro com Deus verdadeiro, você teve que abrir mão de alguma coisa. Eu duvido que foi fácil. Foi fácil, gente? Ah, eu duvido. Eu duvido. E para piorar, eu sou cria de Nilópolis, né? Eu morava na rua do portão de trás da Beija-Flor, o barulho da bateria lá em casa. O pezinho já queria Não, está repreendido. Isso não me pertence mais, mas foi luta. Mas eu estou aqui hoje para contar isso para você porque eu tomei a minha decisão. E o que te impede de tomar sua decisão essa noite? Nada. O que você precisa para fazer para conhecer Jesus na sua plenitude? E a segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que para nós vivermos a plenitude de Jesus nessa terra, nós precisamos receber Jesus com alegria. Com muita alegria. Lá em Lucas 19, versículos 5, 6 e 7, vai falar que Jesus, vendo a atitude dele, ele subindo a árvore, Jesus falou assim, Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar contigo na sua casa. A Bíblia diz que ele recebeu Jesus com o quê? Gente, com alegria. Tem gente que vem para a igreja, parece que vem com raiva, parece que vem com a cama nas costas, é ou não é? Está doido para o pastor dar um amém, para poder ir embora. Não gera expectativa alguma. Normalmente as pessoas não querem receber as outras na sua casa, pois receber visitas dá trabalho. Você já reparou que quando você recebe convidados, é você quem mais trabalha? Você que tem que se preocupar para que as coisas deem certo? Mas aqui diz que quando Jesus disse que iria para a casa dele, Zaqueu ficou feliz. Sabe por quê? Ele só queria ver Jesus. Ele nunca imaginou que teria oportunidade de se sentar à mesa com ele, de conversar, de poder ouvir seus ensinamentos, de fazer suas perguntas. Por isso ele ficou tão radiante, pois não era qualquer um que ele iria receber, mas era Jesus, na sua casa. Enquanto isso, nós tivemos ali os invejosos que disseram, ele vai ficar na casa com um pecador? Mas o pecador cheio de falhas, do corrupto, fez o que eles não fizeram. Enquanto os religiosos só fizeram o mesmo de sempre,
Pois ali ninguém recebeu Jesus com tanto entusiasmo como Zaqueu. E quantas vezes, querido, como eu dizia aqui, nós viemos ao culto, mas parece que a gente nem veio para se encontrar com Jesus. Não há uma expectativa, sabe? Você não se preocupa, independente da simplicidade, mas quando eu falo de colocar sua melhor roupa, não é a cara, mas sabe, você se perfuma, sabe? Você se prepara, você já passa um dia ouvindo louvor, fala, hoje eu não vou sair, eu vou ficar zen. Hoje ninguém vai me tirar do sério. Pode acontecer o que for, mas eu vou ficar aqui, ó, porque hoje eu vou receber na igreja. Então ela já, sabe, ela gera uma expectativa, ela abre um jejum, ela lê um versículo, medita o dia, ela está preparando toda uma atmosfera, para que quando ela chegar aqui, ela encontre com aquele que marcou esse encontro com ela. E é por isso que uns recebem e saem daqui felizes, né? Poxa, hoje eu recebi muito, hoje foi divino. E o outro fala assim, que culto que ele estava? Porque eu não recebi nada. Mas é porque talvez você não veio com a mesma alegria que o outro veio, com a mesma expectativa. Talvez você veio para assistir um culto, o outro veio para encontrar com Jesus. E faz muita diferença, querido. E como eu dizia aqui, às vezes a pessoa está aqui, mas ela está só praticando um ato religioso. E por isso ela não vive uma experiência única com Deus. Jesus está pedindo para você abrir seu coração para Ele. Ele já sabe quem você é, o que você precisa, mas Ele quer ver você se derramar. Sabe, essa confissão. Lá em Apocalipse 3, 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, toda vez que você está aqui, a palavra está aberta, Deus está batendo na porta do seu coração. Mas será que você já abriu o seu coração para Cristo? Isso aqui eu nem escrevi, mas eu estou lembrando aqui agora. Eu já ia aos cultos, né? Minha mãe já me levava à igreja desde os 2 anos de idade, mas dos 10 anos para lá eu debandei. E eu ia no culto, eu gostava do culto, mas eu tinha um medo de me entregar para Jesus, porque eu achava que aquilo que eu ia deixar lá fora era muito valioso para mim. As amizades, as baladas, né? As namoradas, a bebida, sabe? Eu achava que era um absurdo abrir mão daquilo. Eu gostava do que eu recebia na igreja, mas eu não me entregava. Eu sempre me retia. Ou seja, Jesus, toda vez que eu ia ao culto, Ele batia na porta do meu coração. Mas eu falava, não, Jesus, hoje não. Não estou pronto ainda. Eu ainda não estou preparado. E quando eu me converti, apesar de eu ter me convertido novo, com 20 anos, sabe qual foi a sensação que eu logo tive? Por que eu demorei tanto? Por que eu não me entreguei para Ele antes? Poderia ter me poupado tanto sofrimento, poderia ter desfrutado de outras coisas. E às vezes você está aqui e você está perdendo mais uma oportunidade. Porque toda vez que você vem ao culto, Jesus bate na porta, mas você não abre a porta do seu coração. Você não permite que Ele entre. Faça hoje uma prova com Deus. Deixa Deus entrar, querido. O que você tem a perder? O que você tem a perder? Afinal de contas, a gente está falando para você entregar a tua vida na mão do Senhor Jesus. Às vezes você entra no consultório médico, o médico você nunca viu, nem viu o diploma dele, e fala assim, ó, vamos ter que fazer uma cirurgia. E você coloca a tua vida na mão daquele médico. E às vezes você está aqui toda quarta, domingo, e você não consegue colocar a tua vida na mão de Jesus. E que você tem testemunho da vida de outras pessoas, o que Ele é capaz de fazer, se você fizer o que elas também fizeram. E como eu dizia aqui, né, eu queria muito ter esse encontro com Ele. E era muito engraçado, porque o culto principal na minha igreja era 7 horas da manhã. E aí, do sábado ao domingo, eu já preparava a minha roupa. Eu deixava tudo preparado. Meus pais até iam de carro para a igreja, mas eu não ia com eles. Eu saía mais cedo, eu chegava no máximo 6h30. Eu já tinha orado, já estava em jejum, já tinha ouvido louvor, já tinha buscado ao Senhor. Chegava lá, eu ia até o altar, dobrava o meu joelho, falava com Deus. Voltava para o meu lugar, sentava na frente, para ninguém conversar comigo. E abria a minha Bíblia e ficava meditando. E não falava com ninguém. E aí numa dessas quartas-feiras como hoje, eu tive uma experiência com Deus. Mas queridos, eu busquei. Eu buscava. E buscava, e buscava. Não veio hoje, mas vai vir outra vez. Eu vou buscar, até que eu encontrei.
Então, receba Jesus com alegria. Não tenha peso para servi-lo, mas faça com amor aquilo que você faz para Ele. O que você precisa fazer para conhecer Jesus na sua plenitude? Terceira coisa que eu aprendo: preciso confessar todos os meus pecados a Jesus para que eu seja livre. E lá em Lucas 19, versículo 8, 9 e 10, a gente vê claramente isso, né? Zaqueu dizendo para Jesus que ele se arrepende dos seus pecados. Sabe, queridos, nós não temos detalhes dessa conversa, mas a julgar pela atitude de Zaqueu, eu posso imaginar que foi apresentado a ele o plano da salvação e o que seria necessário para alcançá-lo. Certamente, Jesus disse que ele teria que se arrepender de seus pecados e não mais cometê-los. Queridos, só entrega o tesouro àquele que encontra um tesouro maior ainda. Você pode ter certeza disso. Zaqueu era cobrador de impostos. Ele se utilizava dessa posição para extorquir dinheiro. Essa era a origem da sua riqueza. Imagine você, esse homem resolveu dar metade dos seus bens e ainda restituir 4 vezes mais a que ele tinha defraudado. Para alguém que era tão apegado a dinheiro, abrir mão de dinheiro, é porque certamente o que Jesus mostrou para ele naquele dia, ele entendeu assim: não, eu não posso perder essa oportunidade. Diante de tudo que eu tenho, nada é superior ao que ele está me apresentando. O plano da salvação. Sabe, meus irmãos, a princípio a confissão dos nossos pecados e fraquezas a Jesus gera vergonha. Mas logo em seguida vem a sensação libertadora. Um peso de nós é tirado dos ombros. As acusações vão embora. E chega a paz de Cristo. Então, confesse diante dele os seus pecados. Não fique procrastinando. Sabe? Ainda assim, eu sei que às vezes existem pecados que só você falar com ele aqui não será o suficiente. Então, procura o teu pastor. Procura o teu discipulador. Procura o teu líder de célula. Mas, sabe, confesse. Porque tudo que o diabo quer é que eu e você, por medo, por vergonha, a gente não exponha aquilo que a gente está vivenciando. Mas quando o nosso pecado ele é colocado para fora, aí Deus tem como usar alguém para nos ajudar, para cuidar da gente. Mas enquanto a gente fica ali escondido com aquele pecado, e a gente não tem força para vencê-lo, mas também não pede ajuda a quem pode nos ajudar, a gente não consegue progredir com Deus. Isso amarra a tua vida, amarra o teu ministério. Porque a pessoa, quando ela está vivendo no pecado, qualquer palavra que ela ouve no culto confronta ela. E aí ela acha mais fácil ir embora. Ah, vou embora. Eu nem vou ficar no culto, porque o pastor só está falando para mim. Mas é Cristo falando para você, é para você mesmo. É para você se arrepender, é para você buscar ajuda. Porque assim como houve salvação para mim, tem para quem está aqui essa noite. Deus não faz acepção de pessoas. Bom, nós já vamos caminhando para o final. E essa noite nós precisamos entender que para chegarmos a Cristo, desfrutarmos da sua presença e viver um algo novo, temos que fazer o algo mais, sabe? Buscarmos mais, orarmos mais. Não podemos ser religiosos, mas precisamos ser cristãos fervorosos. Precisamos fazer as coisas para Deus com alegria. Seja um louvor, seja uma oferta que você traz ao altar, seja falar de Cristo para as outras pessoas, seja buscá-lo, a presença dele. E aí eu me recordo muito de Davi, porque Davi era um rei, mas na presença do Senhor era como uma criança. Com Deus ele não tinha segredos, ele se despia da condição de rei, e ali ele, sabe, se derramava aos pés do Senhor. Lembra que eu te perguntei lá no início, se realmente você está no caminho certo? E que talvez os seus resultados possam estar indicando para você o caminho errado? Observe que o testemunho de Jesus impactou a vida de Zaqueu, ao ponto daquele homem querer largar tudo por ele. E ali houve salvação. E é isso que a nossa vida precisa ser.
uma fonte a qual as pessoas desejam beber dela. Lá em João, capítulo 7, versículo 37 e 38, diz assim: ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, queridos, talvez você está aqui essa noite, essa palavra serve tanto para você que está chegando, na mesma condição de Zaqueu, você que ainda não entregou a sua vida, não fez de Jesus o seu único caminho, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho, ele é o caminho. Mas talvez você está aqui, assim como eu já tenho um tempo de igreja, e talvez o caminho que você tem trilhado tem sido um caminho que você está indo na contramão do que Deus quer para a tua vida. Sabe, queridos, nós quando chegamos aqui, nós não tínhamos nada. Eu não sei você, mas eu cheguei aqui farrapo de gente. Como diz o outro, eu vim direto do buraco da lacraia. Porque olha, pensa numa vida derrotada. E aí a gente chega aqui, Deus liberta, cura, restaura. Até meu jeito de me vestir, de falar mudou. Mudou tudo. A aparência, consegui ficar bonito, mas só por causa da presença dele. Mas melhorou, deu uma repaginada. E aí hoje, Deus fala: vamos por aqui. Eu falo: não, Senhor, não é esse caminho não, eu vou fazer esse. Como, gente? Se quando eu cheguei aqui eu não tinha nada. E como é que hoje eu posso tomar decisão para onde é que eu vou? Mas, Sérgio, Deus não dá o livre-arbítrio? Sim, querido. Mas você acha que Deus se deu o trabalho de tirar das garras do diabo, te transformar, só para você e eu ficarmos sentados aqui nesse banco? Você acha que é só isso que Deus quer para tu e para a minha vida? Não, querido. Deus quer que você caminhe com Ele. Para onde Ele for, Ele quer que você também vá. Ele não diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. É o que Ele quer. Não sei se vai ser na tua cela, na tua casa, se vai ser no teu trabalho, se vai ser na tua faculdade, se Ele vai te mandar para um outro país, tu vai ser um pastor, uma pastora, um missionário, eu sei lá. Mas eu só sei de uma coisa: Deus não está satisfeito com aonde você está e onde eu estou. Deus quer que a gente vá muito mais além. Quem é pai e mãe aqui? Você, quando sonha pelo teu filho, tu sonha coisa pequena? Tu pensa: meu filho vai trabalhar na birosquinha da esquina. Duvido. Ele vai estudar em qualquer escola. Duvido. Quando você sonha com teu filho, você só sonha com coisa o quê? Grande, extraordinária. Não, meu filho vai ser astronauta. Não, meu filho vai ser o presidente. Se bem que nosso país está complicado, mas deixa isso para lá. Mas, não é? Você quando pensa no filho, não, você bota todas as fichas no filho. E Deus é pai, querido. O que você acha que Deus quer para você e para mim? Você acha que Ele sonha pequeno? Nem pode, porque Ele é grande. Amém? Sabe, meus amigos, a Bíblia vai dizer que Jesus entrou na casa de Zaqueu. E depois não há relatos de Ele ter entrado em outras casas. E é bem possível que Ele tenha sido o único. Naquele dia Jesus disse que houve salvação naquela casa. Ou seja, Zaqueu teve a sua oportunidade, soube aproveitar. Talvez aquela tenha sido a sua última. E se hoje for a sua última? E se a gente, quando sair dessa porta, por essa porta, o caminho de casa, a gente... não vou nem sair da igreja. Querido, para morrer basta o quê? Tá vivo. Não tem jeito. A hora que chegar, eu costumo brincar que a gente está numa fila indiana com a senha. A hora que chamar meu número, já era. É verdade. Mas a pergunta é: se você sair por essa porta hoje, será que você vai ter outra oportunidade? Será que eu vou ter outra oportunidade? Não deixe essa oportunidade passar. Amém? Eu quero fazer uma oração pela igreja essa noite. Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Sabe, querido, não deixe essa oportunidade passar. Talvez diante daquilo que você ouviu essa noite, mais uma vez Cristo fez você perceber que uma vida sem Ele é uma vida sem cor, uma vida vazia. Quantas vezes mais você vai aceitar sair daqui de uma quarta, um domingo, onde outras pessoas saem tão felizes, regozijando, dizendo: o culto hoje foi maravilhoso, Deus me renovou, eu saio daqui revigorado.
pronto para enfrentar o mundo, mas você sai do mesmo jeito. E Deus tem uma promessa para você essa noite, porque Ele marcou esse encontro com você. E se você quiser, você vai repetir comigo essa oração. Então repita comigo: Senhor, assim como Zaqueu foi sincero, se arrependeu dos seus pecados e resolveu mudar de vida, eu também quero. E assim como ele entregou o seu maior tesouro, eu também entrego. Pois hoje eu descobri, Senhor, que o Senhor é o meu maior tesouro. Por isso, eu entrego toda a minha vida e prometo viver somente para Ti. Ainda com os seus olhos fechados, se você fez essa oração comigo, aí no seu lugar mesmo, levante a sua mão direita. Aí no seu lugar, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Eu vou pedir para você que levantou a sua mão agora, vou pedir para você se colocar de pé no seu lugar. Não vou pedir para você vir aqui à frente não, mas é porque um homem de Deus, uma mulher de Deus vai aí te abraçar e vai orar com você. Porque assim como ao longo da minha caminhada Deus tem colocado pessoas para me ajudar, Ele também está aqui essa noite e Ele vai usar essa pessoa para te ajudar nessa caminhada. Aleluia. Você que também está aqui essa noite e você reconhece que o caminho que você estava trilhando não era o caminho que Deus escolheu para você, e você entendeu que você precisa recalcular essa rota. Talvez você tenha fugido da direção do altar, talvez você tenha fugido do compromisso por Deus de abrir uma célula na sua casa, de se permitir ser discipulado, de fazer parte de algum ministério. É algo do qual Deus tem falado: vem, quero que você caminhe comigo lado a lado. E de alguma forma você estava relutando quanto a isso. Mas se essa noite você entendeu, através dessa mensagem, o que Deus quer fazer na sua vida, eu peço para que você também levante a sua mão direita no seu lugar. Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu confrontamento, porque quando a verdade ela é dita, ela esquece, a máscara ela é obrigada a cair. Então que a decisão, meu Deus, que o Teu povo toma nessa noite, eles possam ser fiéis até o fim. Fique de pé no seu lugar, toda a igreja. Ó Espírito Santo, levanta suas mãos ao céu. Nós te entregamos essa noite, nós te entregamos a sua igreja, Pai. Deus, que da mesma forma que essas pessoas vieram à sua casa essa noite em paz e segurança, que elas possam ter um bom retorno, um bom descanso e um excelente novo dia que daqui a pouco se inicia, Pai. Deus, que cada palavra, cada ensinamento, tudo que foi dito essa noite possa estar gravado nas tábuas do nosso coração. Nós entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos e te peço, Deus, que a Sua igreja essa noite saia daqui fortalecida, avivada e certa de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Os que creem digam amém, digam graças a Deus. Deus abençoe, gente. Boa noite. Pastora Renata está lá
fora para poder te cumprimentar. Vão com Deus.